Olá! Você está pensando como é que pode ajudar a vida de algum adolescente ou de alguma criança a ser melhor? Talvez pelo fato de você ter entrado nessa jornada, esse seja o seu intuito. Então vamos falar sobre isso e vamos ver o que é que nós juntos podemos fazer. Talvez alguns de vocês estejam sentindo que a criança com quem esteja convivendo esteja num período mais difícil, de birras ou de dificuldades emocionais, vivendo períodos de mais tristeza ou de mais ansiedade. Talvez algum adolescente que você esteja convivendo esteja passando por um momento mais difícil. Isso tudo nós temos visto que sim, faz parte de um momento bastante importante, cultural e histórico que estamos passando, que sem dúvida nenhuma a pandemia foi um grande reforçador. Agora, existem formas de nós juntos percebermos quais são os caminhos ou soluções para este desfecho ser diferente. Então, vamos juntos pensar em quais são as nossas habilidades mentais e emocionais para que a gente possa fazer esse enfrentamento da melhor forma possível. E mais do que isso, ajudar a despertar o potencial positivo de cada um, de cada criança, de cada adolescente, mas também de cada adulto que estiver participando desse processo. Meu nome é Mariela Silveira e eu sou médica há 18 anos e venho estudando desde então o que acontece no nosso cérebro, na nossa mente e nas nossas emoções, nos nossos corações. E tenho tentado então descobrir e ajudar várias pessoas a fazerem com que as suas vidas façam valer mais a pena, faça mais sentido. Em 2007, nós começamos a Mente Viva. Mente Viva é uma associação sem fins lucrativos, não religiosa, sem nenhuma posição política, mas que tem um único objetivo: ajudar a despertar o potencial positivo de cada criança. E nós conseguimos fazer isso através de várias ferramentas, mas uma especialmente importante, que é a meditação. A meditação é uma técnica extremamente poderosa e que pode ser realmente transformadora. Ela pode ser utilizada desde cedo. E isso começou quando, na verdade, a meditação já existe há milhares de anos, mas no mundo ocidental onde nós vivemos, mais recentemente ela tem sido estudada pelos pesquisadores. E procurando alguma estratégia que fosse muito eficiente para trazer paz para o ser humano, eu encontrei a meditação. E isso foi possível porque um grupo de pesquisadores esteve disposto a colocar essa ferramenta nas escolas em Detroit, nos Estados Unidos. Isso em 2006, especialmente. Uma meditação trazida por Maharishi Mahesh Yogi, que é a meditação transcendental. Essa forma e com o investimento do próprio governo, foi feito amplamente essa distribuição da meditação nas escolas públicas de Detroit. E com isso, muitos trabalhos foram estudados, publicados e mostrando que a meditação nas escolas diminuía significativamente e diminui os índices de violência, diminuem os índices de alcoolismo, de drogadição, de uso de cigarro e também as próprias doenças físicas, como as internações hospitalares diminuíram, as consultas ambulatoriais, o uso do seguro-saúde por todas as crianças e adolescentes que fizeram a meditação. E não só isso, foram também medidos as pessoas que trabalhavam nas escolas, que eram submetidas à meditação e viram todos os seus benefícios. Então, com base em todos esses dados científicos, ricamente e bem produzidos que foram feitos, nós nos animamos, eu e mais um grupo de amigos voluntários, a começar a meditação em Gramado, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E foi assim que em 2007 então nasceu a Mente Viva, com o intuito de trazer também essa paz, esse equilíbrio e mais do que qualquer outra coisa, sentido para a vida. Nós percebemos que a meditação fomos fazendo então devagarinho, de uma escola a outra. Eu saía do meu próprio trabalho, aqui onde eu sou diretora técnica do Crotel em Gramado, 2 vezes ao dia para ir até a escola e estar com as crianças. E juntamente com vários voluntários, com o pessoal do yoga, nós fomos desenvolvendo da forma como nós conseguimos a meditação, até que, com o passar do tempo, nós tínhamos uma metodologia na nossa própria meditação.
E isso foi sendo muito enriquecedor, porque além da própria teoria de que nós já tínhamos lido nos trabalhos científicos que isso era possível, nós vimos que na prática as crianças que começaram a fazer a meditação realmente começavam a ter mudanças muito significativas. As professoras começavam a nos chamar e dizer: olha só, alguma coisa está acontecendo. Essas crianças que estavam tão agitadas antes começaram a estar mais tranquilas, começaram a ter mais respeito umas com as outras. Essa foi a principal diferença. E isso foi extremamente alentador para a gente. Nós vimos que dava certo, que esse era um caminho. Mesmo que em 2007 nós éramos estranhamente chamados, talvez de excêntricos, no mínimo, né, para não dizer um pouco loucos, de fazer meditação com as crianças. Mas nós tínhamos certeza de que esse era o caminho. E assim foi sendo. Muitas professoras, percebendo o benefício, foram avisando a outras e passando a meditação. E nós fomos seguindo o nosso trabalho sempre de uma maneira voluntária e absolutamente gratuita, nunca cobrando nenhum centavo de nenhuma escola. Hoje, em 2021, nós temos mais de 75 mil crianças e adolescentes fazendo regularmente a nossa metodologia e mais muitas outras que já fizeram nossos cursos e que usufruem da meditação, mesmo que esporadicamente. Agora, a regularidade é uma coisa importante, porque essas crianças que têm sido acompanhadas podem mostrar uma grande diferença. Em que sentido a diferença? Principalmente no aspecto frio do cérebro, que nós chamamos, e no aspecto quente. Como assim? No aspecto cognitivo, onde a gente vê a melhora da atenção, a melhora da capacidade de dar respostas, a melhora da capacidade de raciocínio, né, da inteligência em si, assim como da própria memória, evidentemente, que a memória e a atenção são interligadas. Eu só tenho memória, só memorizo aquilo que eu coloco atenção. Então, a ferramenta da meditação pode ser extremamente útil quando nós estamos falando para uma melhora do aprendizado e da memória como um todo. Além disso, o aspecto quente do cérebro, que é o aspecto das emoções, ele pode ser melhorado. Por quê? Porque a meditação, ela tem a capacidade de melhorar uma das coisas que é mais importantes na nossa vida, que é a empatia. Então, a meditação, ela nos ajuda a nos colocarmos no lugar do outro, entendermos um pouquinho o que é que está acontecendo com o outro. Então, na maneira que nós vamos nos relacionar, ela fica completamente mudada, enquanto eu tenho essa visão de o que é que eu estou sentindo e o que o outro pode estar sentindo. Há um sentido de compaixão, portanto, que é uma das coisas mais ricas e importantes para a espécie humana, e ela pode ser melhorada através da meditação. E isso é um resumo do que eu posso comentar de vários trabalhos que têm aparecido nas últimas 2 décadas, especialmente, e que dão muita sustentação para aquilo que é encontrado na prática, no dia a dia nas escolas. Mas talvez você esteja falando, e quem está me ouvindo pode ser um professor, um pai, um avô, um tio, qualquer interessado por educação e por desenvolvimento humano antes de qualquer outra coisa. Não tem problema. Todo o nosso espaço, seja onde quer que estejamos, esse espaço sempre pode ser um espaço educativo. É na sala, é na cozinha, né? É no quarto, na própria escola, evidentemente no ambiente mais formal, é no contato com a natureza. Qualquer oportunidade que se tem de estar com alguém é sempre um compartilhamento de informações, um compartilhamento muito rico e que dali podem sair muitas e muitas experiências valiosas. Então, talvez você esteja procurando este curso nesse momento, e nós vamos ter vários episódios aí super interessantes para que a gente possa se aprofundar em cada esfera que a gente considera muito importante. Talvez você esteja nos procurando para poder se entregar realmente para esse desenvolvimento, para esse potencial. Que coisa boa! Mas uma das coisas que nós precisamos avisar aqui é que para que você seja apto em ajudar alguém, você precisa necessariamente participar desse processo, sem julgamentos e absolutamente estar dentro desse processo, porque a gente jamais consegue ajudar qualquer pessoa se nós não participarmos deste movimento em conjunto. E é por isso que nós preparamos, dentro da nossa metodologia da Mente Viva, 5 pilares que são bastante importantes para que a gente possa ajudar a realmente florescer o potencial de cada pessoa. Esses pontos muito importantes eu escrevi aqui.
Primeiro seria o vivenciar, que é um ponto onde a gente pode se dar conta de por que é que nós temos o interesse de buscar desse tema. Será que eu estou querendo curar alguma coisa da minha criança interior, né? Da minha própria história de vida, da minha própria natureza, da forma como eu fui criado, da forma como eu vejo o mundo? Bom, muitas vezes a gente não tem histórias tão boas quanto nós gostaríamos, mas são as nossas histórias. E elas, sem dúvida nenhuma, fazem com que sejamos, nesse momento, nos enriquecem enquanto pessoas, mesmo que as histórias não tenham sido as melhores. Então a gente precisa olhar um pouquinho para isso e se dar conta de que a gente não pode, vivenciando esse nosso próprio processo de vida, a gente precisa aceitar a nossa forma de ser e querer melhorar nós mesmos, em primeiro lugar. Então, depois estar apto a olhar para o outro, sem fazer com que tudo que a gente vê no outro seja simplesmente projeções das nossas vontades. Isso a gente tem que estar muito cuidadoso, porque muito seguidamente adultos, né? Às vezes pessoas já de muita idade nem se dá conta, mas está sempre se relacionando com o outro, simplesmente com as expectativas, com aquilo que eu gostaria que o outro fosse. E fica frustrado porque o outro não é aquilo que gostaria que a gente fosse, e nunca vai ser. Então esse é o primeiro passo, vivenciar a nossa própria vida, a nossa própria identidade. Para a gente olhar para qualquer pessoa é necessário esse processo. Em segundo lugar, vem o respeitar. Então, na medida que eu entendo os reais motivos pelos quais eu quero estar nesse movimento de ajudar o outro a florescer o seu potencial, inevitavelmente eu florescerei também. Então, aí eu estou apta a respeitar o outro, a entender a forma como funciona essa outra pessoa. E essa outra pessoa, posso estar falando de uma criança muito pequena, não tem problema. Posso estar falando de um adolescente, tudo bem. Não existe uma receita de bolo, não existe, e seria imaginário e fantasioso se nós pensássemos, eu não tenho nem filhos, por exemplo, eu diria assim, meu filho vai ser de tal jeito. Quem disse, né? Os filhos nascem, sem dúvida nenhuma, com as suas personalidades e com seus temperamentos. Isso é rico, isso é vida, né? E essa diferença que nós temos nas nossas próprias famílias, das formas de funcionamento, nos fazem com que as famílias tenham um grande aprendizado, né, na nossa própria dinâmica. Que coisa boa. Então a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Então, se eu começar já a olhar para essa criança ou adolescente, o bebezinho muito pequenininho mesmo, entendendo que ele já carrega por si só, desde a sua genética até o seu ambiente, maneiras muito, muito próprias de ser e respeitar isso, e eu vou entender que aí eu consigo participar desse processo de florescimento de uma maneira muito mais honesta, íntegra e verdadeira. É dessa maneira, entendendo que cada pessoa traz a sua riqueza de contribuição para o mundo que está vindo, é que nós conseguimos fazer se despertar juntos. Então esse respeito, ele é fundamental. Quando eu passo a respeitar, eu reconheço o quê? Reconhecer as habilidades, reconhecer as dificuldades. Quando existe a possibilidade de nós entendermos, puxa, o meu filho realmente tem dificuldades, que nós gostamos muito de apontar nas dificuldades, aquilo que tem já logo de aparente, que fica diferente dos outros, que sai fora do esperado, da caixa, né? Daquilo que existe de padrão, né? Muitas vezes dentro da própria escola, dentro do próprio aprendizado, dentro da própria cultura onde essa pessoa nasceu. As dificuldades são muitas vezes rapidamente reconhecidas. Mas será que a gente está reconhecendo de fato tudo aquilo que a pessoa traz de brilhante na sua própria vida? Será que a gente está reconhecendo de fato, ou será que nós estamos perguntando de verdade o que é que essa criança gosta de fazer? O que ela não gosta e o que ela gosta? Quantas vezes existe uma conversa sincera de um adulto para essa criança, dos olhos nos olhos, né? Perguntando, então, meu filho, minha filha, né? Meu amigo, seja um apoiador, algum adulto que queira ajudar, não importa. Essa conversa sincera.
de coração para coração, perguntando o que é que te faz feliz, o que te alegra, né? E observando isso. Talvez as crianças menores não consigam expressar exatamente com toda a linguística, mas os maiores sim. Mas os menores desde cedo já conseguem expressar aquilo que os alegra. Isso sim, sem dúvida. A gente já consegue ver direitinho aquilo que essa pessoa traz como forma natural da sua alegria, o que o deixa feliz, né? O que não o deixa feliz. Isso não significa que a gente vai fazer somente aquilo que nos deixa felizes, não é isso. Não vivo neste mundo, né, utópico, não vivamos. Agora, aquilo que nos deixa alegre, que faz com que a nossa alma vibre, muito possivelmente aí estejam os nossos dons também. Aí está a nossa alma, né? Aí está aquilo que faz com que vale a pena realmente estar vivos e entregar mais, desenvolver as nossas habilidades, as nossas potencialidades. E aquilo que a gente não faz tão bem, não é para se dizer, pô, então não se faz, porque isso aqui, essa pessoa não tem jeito. Não, a gente vai dar realmente todo o suporte. Algumas das coisas que a gente não gosta, às vezes são necessárias que a gente faça, né? Claro que sim. Mas a gente pode, então, com jeito, né, trazer isso mais próximo daquilo que nos alegra. Isso existem muitos formatos para que a gente faça. Mas essa conversa sincera, ela é a base para que a gente possa entender com quem é a criança que nós estamos falando, quem é o adolescente que nós estamos falando e o que essa pessoa traz de belo para a vida. Essa é a grande chave, na verdade, para que a gente possa juntos despertar esse potencial. E a partir desse reconhecimento é que vem, então, esse amparo, que ele é constante, ele não acontece somente numa fase. O nosso despertar, o nosso florescer, ele acontece ao longo da vida. Então, ter alguém onde se possa confiar para aqueles momentos onde a gente está triunfando, onde a criança está indo muito bem, e aqueles momentos onde a criança não está indo muito bem, está passando por suas dificuldades, ter esse amparo constante é extremamente importante. É mais fácil, às vezes, se ter um amor muito grande pela criança, pelo bebezinho, onde não há, na verdade, uma disputa de interesses, né? Tá tudo bem, mama, dorme, tá tudo certo. Na medida em que a criança começa no seu desenvolvimento natural, e já aos 2 anos tem a fase do toddler, né? Da busca da autonomia, do desbravar o mundo, e aí já a fase das contestações, né? Um mini adolescente, aí já se começa a sentir, puxa, como é o amor, né, nessas diferenças? E na medida em que a criança vai se desenvolvendo, mais e mais e mais isso vai ficando em fases diferentes, bastante notável, né? Que existem os momentos do conflito, existem os momentos onde a criança desafia, e na adolescência, então, nem se fala, porque aí, principalmente a partir depois do 2º setênio de vida, né? Vai tendo todo um questionamento de como é que era aquele modelo que eu recebi em casa. Será que esse é mesmo confiável? Porque até a determinada idade, isso obviamente tem as suas variâncias, né? Mas até determinada idade, aquilo que se falou, que pai e a mãe falaram, ou que os cuidadores falaram, aquelas pessoas que fizeram com que o seu desenvolvimento acontecesse, ele era uma lei. Mas a partir de então, na adolescência, é justamente essa fase onde há o questionamento. E muitas vezes a gente percebe que é a fase mais difícil de estar juntos, porque há, por parte do adolescente, todo um desejo de afastamento, né? E o instiga-se a isso. E é nessa fase, nas fases mais difíceis, onde há necessidade de haver o amparo. E depois que isso estiver bem amparado e que essa pessoa entender que ela pode sim contar com o outro, né? E mesmo em momentos de mais dificuldades, existe toda a possibilidade dessa criança se nutrir. Nutrir com o quê? Nutrir, sim, com o carinho, o amor e a confiança do outro. A confiança é uma ferramenta extremamente importante. A confiança, ela é justamente, talvez, aquilo que faça com que essa flor consiga despertar mais e mais. Ela é a água para que seja regada aí nessa planta e para que essa planta possa mostrar as suas flores, os seus frutos e crescer fortemente. Confiança, ela é capaz de mudar todo mundo. A confiança é o que faz com que diga, eu tenho certeza de que você aí dentro, mesmo com suas dificuldades, tem condições, sim, de dar certo. E o que é dar certo, né, na vida?
Essa é uma grande pergunta, mas esse dar certo, esse florescer, possivelmente a gente vê como vários reflexos. Nós vemos como reflexo de felicidade. Ninguém que está na vida realmente infeliz deu certo, né? Talvez aí é que a gente tem que corrigir, tirar pequenas folhinhas secas, ajudar a fazer com que a terra fique ainda mais rica em nutrientes, né, em sais minerais, dar uma boa quantidade de luz para que o potencial que está sempre ali, evidentemente, floresça. E a confiança é talvez a água mais importante que vai nutrir, que vai regar essa relação. Então, esses são 5 pontos extremamente importantes que nós da Mente Viva fizemos, eu em conjunto com meu grande amigo e parceiro Paulo Moura e com a graça nossa, que temos aí a graça de estar juntos, construímos esses 5 pilares, baseados em tudo aquilo que a gente pôde aprender, né, e muito com várias e várias experiências de vidas que passaram pela Mente Viva. Bom, a meditação, continuando, ela vai ajudar sempre em todas essas etapas. Ela vai ajudar enquanto a gente está se reconhecendo como observador nesse processo, antes de entrarmos nessa jornada profundamente. É fundamental, eu preciso aqui dizer, que você se dê esse direito de fazer também essas ferramentas que são úteis. E uma delas, como nós falamos, é a meditação. Meditação ajuda a vivenciar esse processo de uma maneira muito mais íntegra, genuína, verdadeira, percebendo por que você está lá. E ela vai ajudar em todos os momentos. Vou só dar um exemplo. Existem inúmeros trabalhos que mostram que a meditação pode ser útil para as questões atencionais. Então, especialmente neste momento onde falamos tanto de déficit de atenção e hiperatividade nas escolas, nós sabemos que a meditação pode trazer um benefício absurdamente grande para as crianças que têm essas dificuldades. Isso foi estudado em várias universidades, as melhores do mundo, e já se identificou. Identificou que as ondas cerebrais mais adequadas para a aprendizagem, ela pode ser facilitada com a meditação. Identificaram que os hormônios relacionados à ansiedade ou estresse diminuem com a meditação. Então, isso tudo a gente consegue ter um aprendizado melhor. Maravilha. Agora, o que mais recentemente nós vimos é que além das crianças com déficit de atenção fazerem a meditação e isso ser útil para elas, quando os pais dessas crianças fazem a meditação, essas crianças também têm uma melhora no seu desempenho. Puxa vida, acho que isso diz bastante, né? Então, nós estamos sempre falando de alguma coisa dinâmica. Relacionamento é uma dinâmica muito bonita e muito complexa. É a ação e a reação, é a percepção do outro, né? Então é um estado de atenção. Quando nós estamos mais presentes naquilo que nós estamos, seja qual for o relacionamento, seja um relacionamento de trabalho, seja um relacionamento de amizade, não importa, seja qual for ele. Quando nós estivermos com a presença, com a atenção naquilo que nós estamos realmente fazendo, o nosso relacionamento é melhor. Então, essa qualidade de relacionamento é também fundamental para o desempenho das potencialidades, né? Então, esse é só um exemplo. E a meditação, bom, ela melhora vários desses aspectos que nós comentamos, que são aspectos às vezes muito subjetivos, né, de se observar, e que alguns deles conseguem ser avaliados em relatórios, né, em inventários, onde a gente consegue entender como é que está o nível de depressão, de ansiedade, tudo isso, mas vários aspectos objetivos também. Até 2002, basicamente, nós não sabíamos que a célula do cérebro, né, a célula principal do cérebro, talvez que seja um neurônio, que ele poderia ser criado ao longo da vida. E a partir de então, desde então, nós entendemos que sim, ele pode ser criado ao longo da vida. Existe uma função muito importante chamada de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro se moldar, né, frente a alguns estímulos. E isso pode acontecer de diversas formas. Por exemplo, quando uma pessoa tem um AVC e ela depois daquilo faz vários exercícios de recuperação, o seu cérebro começa a ganhar novamente campos e sinapses que antes não conseguia ter. Isso é neuroplasticidade. Mas a neuroplasticidade também é aquilo quando nós aprendemos novas funções, somos desafiados a coisas novas.
E a meditação é um desses desafios que pode fazer com que o nosso cérebro entre em neuroplasticidade. Então, ela serve para diversas coisas. Ela serve tanto para crianças que estão em seu pleno desenvolvimento, e é extremamente importante nesse período, o período de ouro da primeira infância, né? Onde a gente pode ter todo esse desenvolvimento, esse aprendizado, mas ela serve também para todas as idades. O maior benefício em termos de aumento de massa cerebral que a gente consegue ver é justamente em pessoas de idade, como mostra um trabalho muito bem feito de Harvard, onde comparou, através da neuroimagem, ao longo dos anos, o que aconteceu com as pessoas que faziam meditação. Então, toda a idade é idade para se começar, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente está falando de idoso, o benefício ele ainda é possível e bastante visível. Então, quem está fazendo parte desse processo deve pensar nisso. E por quê? Porque se nós temos possibilidade de fazer mudanças anatômicas no nosso cérebro, vocês imaginem o que a gente consegue fazer em termos das nossas potencialidades, né? Se a gente tem possibilidade de organicamente o nosso cérebro estar diferente, e está, imaginem os nossos sentimentos. Mas como assim organicamente está diferente? Sim, se nós fizermos 8 semanas de prática, não é assim tanto, 8 semanas de prática com uma meditação diária, uma média de 27 minutos, conforme mostrou um trabalho muito importante de Sara Lazar, nós vimos que temos aumento das áreas em 4 pontos, 4 áreas cerebrais muito importantes. Uma delas é o hipocampo, que está associado com a memória, com o aprendizado. A outra delas é uma área que está relacionada com a compaixão e com a empatia, que nós falamos antes. A outra está relacionada com os neurotransmissores, é a ponte cerebelar, está relacionado com a ativação de neurotransmissores, e aqui estamos falando de dopamina, de serotonina, das endorfinas, ocitocina. E outra dela que está relacionada com a área do contexto, de perceber a vida de uma maneira mais ampla. Vejam que importante é isso. Então nós temos, de fato, aumento destas áreas quando nós fazemos a meditação diariamente, no mínimo durante 27 minutos. E aí? E tem alguma área que diminui no cérebro? Tem uma área que diminui. Aliás, que é ótima que diminua, porque é uma área relacionada ao medo. É uma área relacionada à ansiedade, é uma área que se chama nossa amígdala cerebral. Essa areazinha, ela consegue ser diminuída na medida que nós temos, então, a meditação fazendo. Ou seja, nós temos um aumento de confiança, na nossa própria confiança, mas na confiança da vida. E um dos aspectos muito importantes quando nós falamos aqui dessa nutrição de alguém é quando nós falamos de confiança, e confiança num mundo em que o mundo é bom. Essa frase, talvez, o mundo é bom, né? Que vem muito da antroposofia, que é um convite à primeira infância, nós apresentarmos o mundo como um mundo bom, um mundo de possibilidades, um mundo de abundância. Ela é uma frase extremamente interessante nós refletirmos, pensarmos aí como é que nós conseguimos apresentar e de fato favorecer isso. Ter confiança no mundo é ter confiança na vida, é ter confiança na criança, no adolescente e em nós mesmos, nesse processo de florescimento. E nós só conseguimos florescer aqui, para ir terminando essa primeira parte, nós só conseguimos ajudar alguém a florescer quando nós mesmos florescemos. E aí eu queria citar um outro trabalho que gosto muito, que é lá da biologia, mas que fala bastante de como é que nós nos relacionamos, nós, seres mamíferos, onde os babuínos, macacos babuínos foram estudados durante muito tempo. E nós vimos e foi visto o que acontecia no cérebro daqueles macaquinhos que recebiam por mais tempo o aconchego e a possibilidade de estarem ali, alguém mexendo no pelinho deles, outros macaquinhos mexendo no pelinho deles. E o que aconteceu? Esses macacos que passavam mais tempo com outras pessoas, sendo cuidados por outras pessoas, eles tinham um aumento de córtex cerebral maior do que aqueles que não recebiam tanto essa atenção. Poxa, isso é muito bonito, mas dá pra gente já imaginar, né? Que o amor é uma tecnologia extremamente avançada, potente, que desenvolve cérebros melhores. Sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma. Agora, uma outra coisa muito interessante, talvez mais interessante ainda desse trabalho, foi o seguinte:
eles observaram o que acontecia no cérebro daquelas pessoas que eram, macaquinhas ou macaquinhos, que eram os cuidadores, os macacos que cuidavam os pequenininhos. E adivinham só o que aconteceu? Aqueles adultos macacos babuínos que ficavam por mais tempo cuidando dos outros e mais tempo mexendo no pelo e fazendo uma espécie de cafuné, mexendo no pelinho do outro, tinham um aumento do córtex cerebral ainda mais importante. Ou seja, esse trabalho ficou conhecido como é bom receber, mas é melhor ainda dar. Então, toda vez que a gente quiser cuidar de alguém e nós estivermos fazendo isso com sem expectativas, realmente com nossa responsabilidade pelo nosso próprio crescimento, íntegros nesse sentido, respeitando o outro, mas cuidando do outro com genuíno amor, nós também estaremos nos beneficiando. Aqui fica um grande aprendizado da biologia, né, dos nossos parentes evolutivos para a gente, e certamente esse trabalho não foi feito assim no ser humano, até porque jamais a gente poderia fazer um trabalho onde alguns recebessem mais e atenção e outros menos, mas a gente pode tirar um grande aprendizado daqui. Então, doar o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação e o seu amor sem esperar aí nada em troca, né? Essa é uma tarefa difícil, né? De nós, seres humanos, a gente tem sempre muitas expectativas, mas estar atentos a isso com um olhar observador, verdadeiramente, é uma das grandes coisas que nós podemos fazer. E sim, nós da Mente Viva acreditamos muito, fortemente mesmo, de que cada pessoa está aqui por um propósito. Cada um tem a sua beleza de alma, de vida, e que veio entregar para o mundo. É como se fosse um remédio, como dizia minha amiga Dulce Magalhães, cada um tem o seu remédio para o mundo, tem o seu medicamento para o mundo. O que é que nós precisamos para nós mesmos entregarmos aquilo que nós trouxemos de melhor para a nossa vida, para o nosso mundo, para que todo o nosso entorno seja melhor. Não é simplesmente desejar um mundo melhor, ele magicamente não vai acontecer. Agora, um mundo melhor acontece sim, quando cada um consegue entregar de corpo e alma verdadeiramente o seu melhor. E isso parte, sim, e vem de todas as nossas habilidades intelectuais, mas vem mais do que qualquer outra coisa, vem dos nossos corações. É desse formato que nós conseguimos. Parabéns por estar aqui nessa jornada conosco. Contem conosco. Nós teremos aí vários assuntos extremamente interessantes, mas nós acreditamos que aí o grande tempero da nossa alma e da nossa vida é o amor. É isso que modifica tudo. Muito obrigada por estarem conosco. Mente Viva está aí em diversos materiais físicos, em vários livrinhos, em vários meios digitais e nós queremos estar cada vez mais próximos de vocês. Um nosso forte abraço e até mais. Olá, amigos. Vamos agora começar a nos preparar para um momento da nossa meditação. Então vamos nos colocar bem relaxados, sentados numa cadeira, de preferência, com as mãos em cima das coxas, com as palmas voltadas para cima, coluna ereta, no espaldar da cadeira. Se não for possível, pode se colocar deitado com as mãos ao longo do corpo, como preferir e for mais confortável. Então vamos lá, sentados ou deitados, vamos começar a relaxar o nosso corpo. Com as mãos em cima da coxa ou então com as mãos ao longo do corpo. Vamos começar a observar a nossa respiração. Vamos ver como ela está. Vamos começar a respirar profundamente. Puxa o ar, segura em 4, conta mentalmente. 1, 2, 3, 4. Se possível, segura um pouquinho em 4 também. Depois solta o ar em 4 tempos. Vamos tentar fazer isso? Puxa o ar. 1, 2, 3, 4.
Segura um pouquinho. Solta. Novamente, vamos lá. Puxa o ar. Segura. Solta. Isso. Enquanto a gente está respirando, fazendo esse exercício de respiração, vamos observar e soltar, né? Relaxando o nosso couro cabeludo, os olhos, os ombros, se mantendo relaxado. Vamos respirar mais uma vez. Segura um pouco. Solta. Isso. Deixe relaxar todo o seu corpo. Coluna ereta, mãos em cima das coxas, ou se deitada ao longo do corpo, respirando, relaxando todo o corpo, desde o couro cabeludo até o nosso dedão do pé, mas sempre conscientes do nosso estado, observando a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco. Vamos nos preparar para receber a nossa meditação do dia. Reflexão meditativa. Dia das Flores, desabrochando e florescendo para a vida. A rosa é uma das flores mais populares do mundo, vem sendo cultivada pelo homem desde a antiguidade. A primeira rosa cresceu nos jardins asiáticos há 5.000 anos. Celebrada ao longo dos séculos, a rosa, símbolo dos apaixonados, também marcou presença em eventos históricos importantes e decisivos. Fósseis de rosas datam de 35 milhões de anos. Nossa atividade para hoje é: vamos calmamente fechar os olhos e imaginarmos que somos uma flor. Imaginando que somos uma rosa. Com o movimento dos braços, poderemos imitar o desabrochar das flores. Se preferirem, poderemos ficar em pé, sentados ou deitados. Como fizerem, estará certo. As rosas, como a maioria das flores, desabrocham para o mundo, com suavidade, beleza, perfume e cor. Podemos escolher os perfumes, cor ou cores, texturas e até o tempo de desabrochar. E assim, bem lentamente, vamos desabrochando para o mundo e florescer para a vida. Atributos trabalhados: serenidade, paz, suavidade, expansão e beleza.